Olá pessoal, você que gosta do canal, você que assiste os vídeos do canal, eu peço que você, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Se você já se inscreveu e gosta dos vídeos, divulgue os vídeos do canal nas redes sociais, mande para os seus amigos, para que o canal possa crescer e mais pessoas venham a desfrutar do conteúdo do canal. Hoje eu quero ler com você a parábola do semeador, que se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo São Mateus. E diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Nós temos um vídeo aí no canal que explica que o texto aqui, dizendo tendo Jesus saído de casa, ele não necessariamente saiu da casa dele. Mas esse é um outro assunto. E aí continua. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Então, nós notamos aqui que Jesus, como era de costume, ele passava conceitos da palavra de Deus através de histórias, de parábolas, não é? Mas o interessante é que esta é, creio eu, a única parábola que Jesus explicou detalhadamente o que significa cada uma destas situações. Você vai encontrar no mesmo capítulo, a partir do versículo 19, a explicação. Então, olha o que Jesus fala. Versículo 18, ele fala: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aqui ele, então, dá a introdução para começar a explicar a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, Jesus começa a explicar a cada situação, cada tipo de solo em que a semente caiu no começo aqui, na parábola do semeador, quando ele propôs a parábola. Né? E ele diz assim: e quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho. E ele explica: e vieram as aves e comeram. E ele explica aqui: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a porção que acabou sendo jogada ao pé do caminho. O que acontece? A pessoa ouve, mas não entende. E aí fica muito fácil desta palavra que, a princípio, chegou a ser recebida na mente da pessoa, mas para ela esquecer, porque a gente esquece mais fácil aquilo que a gente não entende, aquilo que para nós não tem um significado, né? Aquilo que não foi assimilado, simplesmente foi ouvido, mas não foi entendido. Então isso fica muito fácil do inimigo tirar da mente da pessoa. Por isso, a pregação deve ser feita não de maneira gritada, não de maneira corrida, sendo falada tudo muito rápido, enrolado, mas de uma maneira clara, de uma maneira inteligível, porque é necessário que a pessoa entenda a palavra. E Jesus não para por aqui, ele continua, ele vai explicar agora sobre a parte que caiu nos pedregais, né? Olha o que ele vai falar no versículo 20 de Mateus 13. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, aqui a gente vê que uma parte foi semeada nos pedregais. E o que pode acontecer?
A pessoa ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, ela entendeu a palavra. A que caiu ao pé do caminho representa a pessoa que não entendeu. Mas esta, no meio dos pedregais, quer dizer, um pouquinho acima do solo rochoso, às vezes se forma uma camada de solo que é até apropriado, é solo bom, né? É solo que tem capacidade de desenvolver algum tipo de planta ali. Mas o que acontece? Não tem profundidade. E aí é o que ele fala aqui no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que acontece? Muitas pessoas já tiveram essa experiência de começar a se reunir com pessoas que partilham da mesma fé, que creem nas mesmas coisas, e de repente você se dispõe a fazer alguma coisa, ou é mal interpretado, ou sofre com inveja de outras pessoas, ou sofre com comentários maldosos de outras pessoas, ou sofre com críticas de outras pessoas. Quer dizer, o inimigo, ele vai se usar de alguém para poder ver se ofende aquele que ouviu a palavra, que está animado, que está motivado a fazer alguma coisa pelo evangelho. E aí é o momento em que, se a pessoa não tem, se a palavra não criou profundidade na pessoa, a pessoa vai se ofender, vai parar de fazer o que estava fazendo, vai de repente encostar a Bíblia, deixar para lá, vai pensar, bom, essa história de Deus, se Deus realmente tivesse do meu lado, ele não deixaria isso acontecer. A pessoa passa pela cabeça dela essas ideias, que não são reais em si mesmo, quer dizer, Deus permite que a gente seja provado. Nós não estamos aqui para navegar sempre em águas calmas, né? Sempre naquele mar assim, tranquilo, cristalino, não. Muitas vezes a gente tem que navegar em águas revoltas, né? Então é o caso aqui. Se o evangelho não criou raiz, às vezes o evangelho não cria raiz por muitos motivos, né? Porque, como o próprio Senhor Jesus fala aqui, é um solo que logo abaixo tem pedra. É um solo que logo abaixo ele é rochoso. Ele não possibilita. O que significa isso? Significa a pessoa que ela ouviu a palavra, se alegrou na palavra, mas ela está cheia de práticas erradas. Ela tem na sua conduta, a sua maneira de vida, de viver, está errada, né? Então, quando a pessoa tem na sua vida práticas muito erradas, a palavra não cria profundidade na pessoa. A palavra vem, a pessoa vai se alegrar, vai aceitar aquela pregação, vai ver que o caminho é mesmo este, mas na primeira oportunidade, aquele evangelho que não criou extensão para o fundo da pessoa, não alcançou os compartimentos mais internos da alma da pessoa, este evangelho acaba morrendo na pessoa. Em grande parte, isso se deve a uma vida errada. Há uma vida, às vezes, de negócios errados, há uma vida, às vezes, de práticas erradas, há uma vida, às vezes, cercada por pessoas erradas na vida da pessoa, né? De más influências, de caminhos ruins na vida da pessoa. Então, o evangelho não tem como prosperar num solo dessa natureza. Mas Jesus continua. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma parte da semente, olha aqui, ó. E outra parte caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olha o que acontece na realidade. Jesus explicando, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, aquela semente que caiu na terra onde tem espinheiro, a terra até permite o desenvolvimento dessa semente para uma planta, mas à medida que a planta cresce,
o espinheiro vai sufocando. O que significa isso? Jesus explica que é muito claro, não é a minha interpretação, é a de Jesus. Os cuidados deste mundo são a fonte do sufocamento da palavra na pessoa. O que são os cuidados deste mundo? É a pessoa que fica olhando, mas o que vão falar de mim se eu seguir este caminho, este evangelho, né? Este evangelho que é um evangelho da simplicidade, é um evangelho que eu tenho que buscar o bem do próximo, eu tenho que buscar o amor ao próximo, eu não posso então colocar riqueza em primeiro lugar, eu não posso colocar bens materiais em primeiro lugar, e a pessoa começa a pensar, mas desse jeito eu não vou de repente trocar de carro todo ano, se eu levar a minha vida de acordo como pede o evangelho, com amor, com caridade no coração, fazendo bem, não querendo prejudicar, em algumas situações a pessoa não pode nem prosseguir na profissão que tem. Porque às vezes a pessoa já identificou que a profissão que ela tem é uma profissão extremamente perniciosa para outros seres humanos, né? Tem muitos problemas, e então a pessoa começa, mas e agora? Bom, mas se eu tiver que mudar de profissão, e aí o que eu vou fazer? O que vão pensar de mim? Estes são os cuidados do mundo. Quando você começa a ficar muito preocupado que em fazendo bem, o que vão pensar de você? O que vão pensar se você, de repente, não puder sustentar mais um status alto na sociedade? O que vão pensar de você? O que vão pensar de você se você priorizar, ao invés de você andar de carro zero todo ano, você começar a andar com um carrinho usado, um carrinho já seminovo? O que vão pensar de você? A pessoa que se preocupa com o que os outros vão pensar dela, estando ela fazendo o bem, estando ela praticando o evangelho, esta pessoa está se preocupando com o mundo, esta pessoa está dando muito valor aos cuidados deste mundo. E também Jesus fala aqui na sequência, e a sedução das riquezas. São essas duas coisas que vão sufocar a palavra. A sedução das riquezas. Quantos que por um pouco mais na sua conta bancária trocam o evangelho por um pouco mais na sua conta bancária? Pregavam o evangelho puro e simples, evangelho de salvação, e hoje estão pregando outro evangelho. Por quê? Porque este outro evangelho dá mais dinheiro, é responsável por uma conta bancária melhor, um estilo de vida melhor, um meio de locomoção melhor. Então, mas isto é a palavra que cresceu e o espinheiro está tomando conta, está sufocando. E vai ficar infrutífera. Não pense você que quando Jesus fala que esta árvore fica infrutífera, a palavra dentro de nós fica infrutífera, que aquele que é seduzido pelas riquezas, que ele não se dá bem, que ele não tem grandes ministérios, que ele não dirige grandes igrejas. Sim, dirige, mas a palavra dentro dele já morreu. O que você está vendo ali na pregação dessas pessoas é mais um show do que necessariamente evangelho na vida daquele que está pregando. Ele tem técnicas de pregação, ele treinou a mente para citar versículos e mais versículos, decora, não precisa nem ler a Bíblia, ele tem técnicas de encenação, quer dizer, é todo um teatro que é montado ali, mas a palavra dentro da pessoa já murchou e já secou. Ele mesmo não acredita no que ele prega, mas ele prega, né? Agora, se contrapondo a tudo isso que nós lemos, nós temos aquela porção que foi semeada na boa terra. E o que é esta porção que alcançou a boa terra? É o que ouve a palavra, compreende, é o que ouve a palavra e compreende, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30.
é aquele que ouviu a palavra, entendeu, é aquele em que o evangelho criou raiz, é aquele em que ele se desvencilhou do espinheiro e é aquele então que, uma vez que a palavra tem profundidade, ele não vai se ofender fácil, pelo contrário, ele vai continuar no propósito do bem para a vida dele, no propósito de pregar o evangelho, no propósito de viver o evangelho de Cristo Jesus. Ele não vai se deixar enroscar pelos espinhos que são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas, né? E ele vai dar frutos. Muitas vezes os frutos não são aparentes, porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Às vezes os frutos, só Deus está vendo. Os melhores frutos da vida de uma pessoa, muitas vezes, são aqueles que só Deus vê. Não tem que fazer propaganda daquilo que o indivíduo faz de bem para si, para os outros, para o reino de Deus, mas Deus está vendo tudo isso daí. Eu espero que você tenha aproveitado este pedacinho da palavra de Deus que hoje foi compartilhado aqui e que Deus te abençoe.